Bom, vamos lá, pessoal. Bom dia. É um bom dia aqui para mim, né? Então não sei se é bom dia para você, mas tudo bem. Hoje o vídeo ele vai ser bem rápido, bem direto ao ponto, bem autoexplicativo, né? O vídeo para você que é pleno e que está querendo galgar a senioridade, né? A senioridade de sênior, no caso, né? Então, cara, tu é um pleno, tu é um pleno. Tu já, mano, mói código, você já consegue soltar grande parte das coisas. E você é um cara back-end, né? Dois Na verdade, um livro aqui é mais focado, dois livros são mais focados no back-end aqui, né? Ah, só que os outros dois é mais geral e tá tudo certo. Se você é back-end, você vai tirar maior proveito. Se você é front, nem tanto proveito assim. Ou não, acabei de falar uma grande bobagem aqui, né? Porque quando chegar nesse livro eu te explico. Mas enfim, vamos lá. Primeiro ponto, cara, é um negócio prático, porrada ali. Tipo, você já coda e você fala assim, pô, poderia ser melhor. Como poderia ser melhor? Aí entra esse livro aqui, Refatoração do Martin Fowler. Ele vai te explicar detalhe por detalhe aquilo que você. Detalhe por detalhe, né? Porque ele não está ali com você, mas vai te trazer grandes exemplos do que você fazer em determinada situação. E esse é o objetivo que eu tenho com esse livro. É deixar ele como se fosse na minha cabeceira aqui e dar, entendeu? Segundo livro, cara, Padrões de Projeto, do Gang of Four. Por que um livro tão técnico, tão denso? Não é o mais técnico, mais denso daqui, não, tá? Mas, enfim, por que esse cara? Sendo que já tem muito conteúdo dele aí na internet, muita coisa que o pessoal já fez sobre os padrões de projeto, né? Decorator, State, enfim. Por quê, né? Comprar um livro e gastar uma grana para ter esse aqui ao invés de outro. Porque eu não aprendi com os caras explicando. Eu acho que eu lendo eu vou aprender melhor. Ponto. E posso não aprender melhor também lendo, né? Tudo certo, vamos tentar aprender de outra forma. Mas é uma necessidade minha hoje olhar para um método, para uma implementação, para um jeito de fazer a coisa e falar assim, pô, cara, eu sinto falta de olhar e falar assim, pô, qual padrão de projeto entraria aqui, sabe? O strategy para mim está muito claro, né, onde ele entra. Mas os outros, como eu poderia trazer o chain of responsibility aqui para mim nesse jeito aqui, dessa forma? Eu não consigo identificar. Então, o que eu gostaria é pelo menos conseguir identificar qual tipo de padrão poderia encaixar aqui, né? Tipo o Factory também, eu consigo entender muito bem o Builder, né? São padrões mais tranquilos. Mas enfim, esse é o objetivo com esse livro. Terceiro livro, o mais complexo deles, é DDD, do Eric Evans. Esse aqui é o mais complexo, esse daqui é o que eu tinha acabado sendo precipitado em falar que os fronts não precisariam, né? Mas sim, cara, front precisa sim entender de DDD no front-end também, tá? Eu não sou front-end, mas eu imagino que para você fazer uma aplicação bem feita no front, você tem que ter todos os conceitos que um back também tem. Não em termos de implementação em código, porque são coisas totalmente diferentes, né? Front lida bastante com UI, back não. Mas eu acho que DDD, cara, no front-end existe e é necessário. Ah, por experiências aí em diversos front-ends, cara, eu me sinto um treininho no front-end, sabe? Porque geralmente é uma bagunça, cara. E eu não sei se é os projetos que eu já passei, se realmente são treininho no front-end. Mas eu já passei por projetos que eu criei o front-end e dali 2 meses eu vi, mano, porra, fiz cagada federal aqui, entendeu? E por quê? Porque, mano, você perde a mão muito fácil no front-end. E tá tudo certo. Por isso que o front-end é mais do que qualquer outra pessoa, qualquer outro back-end tem que ler esses livros, cara, para não perder a mão. Esse aqui é um pleno de estar virando sênior, por quê? Por mais que ele seja um NoSQL essencial, esse cara aqui ele vai trazer conceitos que um júnior provavelmente não consegue entender. Por isso que eu estou colocando ele no nível pleno. E eu já li metade desse livro no inglês, só que era do meu primo, e daí eu queria pra mim, cara, porque ele é muito bom. Ele é muito, muito, muito bom mesmo. Se você tá querendo começar a usar Mongo, se você já usa Mongo, cara, leia esse livro aqui que ele vai abrir sua mente para muita coisa, tá? Muito conhecimento, muito massa aqui sobre Mongo, Mongo raiz, tá ligado? Enfim, e é difícil achar um conteúdo legal de Mongo, né, cara? Você acha mais para Postgres, MySQL, né? Enfim. E daí agora eu quero fazer um disclaimer, né? Um disclaimer porque o que te mantém numa empresa, disclaimers na verdade. Primeiro o que te mantém numa empresa não é o seu nível técnico. Pô, Thiago, mas como assim, cara? Não é meu nível técnico? Não, não é. Já foi feito pesquisas e pesquisas demonstrando que o que te mantém numa empresa é o seu nível pessoal, a sua soft skill.
Para você entrar, sim, é o seu nível técnico, mas para você se manter nela, é a sua soft skill. Mesmo porque você pode entrar numa empresa como plano e ficar lá como pleno o resto da vida, entendeu? Se é assim sua vontade. E a empresa também, né? E tá tudo certo. Agora, o que que vai te tirar de lá? Sendo bem sincero, se você for um cuzão, se for um pau no cu, você, né, fazer um... enfim, se você não for um cara legal, um cara gente boa, né? Um cara que é fácil de trabalhar. Acho que essa é a definição, né? Um cara fácil de trabalhar. Se você não for esse cara, velho, bicho, você pode, com esses livros aqui, você pode decorar a página. Você pode falar assim, ó, lá no livro Refatoração do Martin Fowler, na página 265, fala tal coisa, e você tá errado por causa disso, seu merda. Assim funciona, né, cara? Então, você pode saber disso, cara. Mas o que vai te manter firme ali dentro, cara, é a sua capacidade de negociação e entendimento e ser gente boa com o pessoal, com os clientes, com o seu gestor, com a sua equipe. E para isso, cara, eu recomendo para vocês apenas um livro, tem uma infinidade de livros que eu poderia recomendar, mas eu vou recomendar somente esse aqui, ó, Liberte Sua Personalidade, do Maxwell Maltz. Esse livro, ele é bizonhamente, nossa, fica melhor, a câmera, né, fica menos estourada quando eu coloco o livro aqui, ó, menos estourado, né? Enfim, ah, ele é bizonhamente bom, assim. Eu marquei, eu já li esse livro uma vez, estou lendo de novo, e eu me impressiono todas as vezes que eu leio esse livro. Absolutamente todas as vezes. Então é algo incrivelmente benéfico para a sua vida. Ele é um. Acho que eu vou dar um contexto maior desse livro, né? Porque não é tão a nossa área, né? Então, enfim, ele é um cirurgião plástico, esse cara, e ele gerou uma teoria, né? Sobre os casos clínicos dele e as mudanças que ele via nos pacientes quando ele fazia cirurgia plástica. E, meu, o livro é inteiro discorrendo em cima disso, sabe? Daí, claro, ele foi fazer uma formação em psicologia e tal, para comprovar tudo, e beleza, e ficou muito legal. Mas, meu, é muito enriquecedor. Muito, muito enriquecedor. E tem mais finais entre os livros, tá? Mas eu não vou recomendar aqui porque não é o foco. E segundo disclaimer e o mais importante, eu acredito, não adianta nada eu ler esses livros aqui e falar assim, pô, cara, beleza, li, e agora? O mais importante é, primeiro, implementar, né, trazer vida para esses livros, até mesmo porque eu comecei a série, né, do meu jogo de xadrez. Em breve, muito breve, vai ter um vídeo aí sobre as primeiras mudanças, que vai ser a entidade de user. Mas o mais importante de um livro, cara, é onde você aplica ele, né? Então, por exemplo, esse meu primeiro livro de para estar refatorando, ele vai ser meu livro de cabeceira, tá ligado? Ele vai ficar comigo constantemente. Eu sempre vou estar olhando o método e falando assim, pô, onde que eu poderia melhorar aqui? E vou lembrar na minha memória que, por exemplo, no capítulo 10, pô, tinha alguma coisa parecida com isso. Deixa eu ir lá ver. Peguei, bum. Ah, pô, tô subindo uma aplicação, tô mapeando entidades, tô mexendo com regra de negócio. Pô, mais ou menos no capítulo 7 ali do DDD, cara, fala alguma coisa nesse sentido. Deixa eu ir lá e pegar e ver, cara. Entende? Então, o livro, ele é uma consulta constante após a primeira leitura. E valendo sim uma segunda leitura, caso o entendimento tenha ficado obscuro, cara. Entende? Ah, eu acho que é isso. Eu não tenho grandes pretensões com esse vídeo, né? Enfim, futuramente eu trago outros vídeos aí. Pretendo trazer cada capítulo sendo um vídeo aqui para o canal. Vai ter bastante vídeo, vídeos curtos, na verdade, né? Mas bastantes vídeos. Vou também, né, deixar um próximo vídeo aí com os futuros livros, né? Após esses, quando eu acabar de ler. Mas são livros muito bacanas e que são necessários para você que quer se tornar um sênior, sabe? E se você é um sênior e nunca leu esses livros, tá tudo certo, cara. Eu acredito que para eu me tornar um sênior eu preciso deles. Se você não concorda, tá tudo certo. E é nóis, segue a vida. Mas eu acredito que vai ser muito melhor eu me tornar um sênior com esses livros na minha bagagem do que um sênior sem esses livros na minha bagagem, sabe? Enfim, é isso, pessoal. Tamo junto. Se vocês gostaram, deixa um like, deixa um comentário, compartilha com o pessoal. Se você discorda de mim de alguma opinião, se você acha que não faz sentido alguma coisa, tá tudo certo também, coloca aí no comentário, a gente conversa. E tamo junto. Até o próximo vídeo.